Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Universidade Inspire Prodite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre controle glicêmico, um tema super atual e discutido atualmente. Para dúvidas, é só apontar a câmera do celular aqui para o QR Code que está na tela, ou então escrever ali pelo chat que a gente vai estar respondendo todo mundo. No final, a gente vai fazer o sorteio da mochila da Prodite, para todo mundo que estava inscrito aqui no evento, então fiquem até o final para conferir quem foi o ganhador. Para abordar esse tema hoje aqui com a gente, nós temos a Marina Morim Pereira, consultora da Prodite, nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-graduação em nutrição clínica, funcional e MBA em gestão empresarial pela FGV. E temos também a Lorena da Silva, consultora da Prodite, nutricionista pela Faculdades Integradas Espírita. Um bom evento para todos e eu chamo agora a Marina. Obrigada, Camila. Boa noite a todos. Então, eu sou a Marina, vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a importância do controle glicêmico. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a realidade do diabetes hoje no mundo. Segundo os dados da Federação Internacional do Diabetes de 2019, hoje a gente tem 473 milhões de pessoas no mundo com diabetes e tem previsão desse número chegar a 700 milhões de pessoas em 2045. Hoje o Brasil é o quinto país no ranking mundial, com 16,8 milhões de pessoas, e em 2045 a gente tem previsão de chegar em 26 milhões de pessoas. 1 a cada 2 adultos que têm diabetes não é diagnosticado, então esse número é muito maior. E 1 a cada 13 adultos tem a tolerância à glicose diminuída. Então, 374 milhões de pessoas no mundo têm um risco maior de desenvolver o diabetes. Esses dados são super importantes porque 10% do gasto global com saúde é com diabetes. Então, anualmente, 760 bilhões de dólares são gastos no tratamento ou na prevenção da doença. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o diabetes. O diabetes é uma doença crônica não transmissível que está relacionada à insulina, que é o nosso hormônio anabólico. Ele pode estar relacionado tanto com a secreção, como com a ação, ou com ambos, tanto com a secreção como a ação da insulina. E existem 2 tipos de diabetes, diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia do diabetes mellitus tipo 1, a gente tem que ele pode ter uma causa idiopática, que a gente não tem conhecimento, né, sobre de onde surgiu, ou está relacionado aos anticorpos circulantes, ser imunomediada. Essas 2 causas primordiais vão fazer com que haja a destruição das células beta-pancreáticas, causando uma deficiência de insulina. A diabetes mellitus tipo 1, ela normalmente é diagnosticada em crianças ou adolescentes e tem como principal sintoma a hiperglicemia, a sede excessiva, a micção frequente, uma perda de peso significativa e também distúrbios dos eletrólitos. Já a diabetes mellitus tipo 2, ela está relacionada a fatores genéticos e a fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, a gente tem como fator de risco a obesidade, a idade avançada, a raça, o pré-diabetes e também um histórico de diabetes mellitus gestacional. A gente lembra que o diabetes mellitus gestacional normalmente ele acontece no 2º e no 3º trimestre de gestação e está relacionado a uma alteração glicêmica devido à secreção hormonal da gravidez. Além disso, como fatores ambientais, a gente tem também a ingestão excessiva de calorias e a inatividade física, que vão gerar uma resistência à insulina e uma possível deficiência de insulina nesses pacientes que têm a diabetes mellitus tipo 2. Dentre os principais sintomas está a hiperglicemia, a fadiga, a sede excessiva e a micção frequente. Ao contrário do diabetes mellitus tipo 1, a tipo 2 está mais presente, né, o diagnóstico, em pacientes mais velhos
e hoje corresponde a 90% dos casos de diabetes diagnosticados no Brasil. A gente sabe que essa variação glicêmica do diabetes ela está bem relacionada a complicações características da doença, e entre essas complicações, as principais são a maior risco de retinopatia diabética, que está relacionado a esses pacientes terem 2 a 3 vezes maior chance de desenvolver glaucoma ou catarata. Os pacientes com essa variação glicêmica no diabetes descontrolado têm 2 vezes mais chances de ter um AVC, tem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, com 2 vezes mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio. O diabetes descontrolado também gera maior risco de nefropatia diabética, que pode levar esse paciente a uma insuficiência renal, e também a nefropatias periféricas, relacionado principalmente ao pé diabético, que tem risco de amputação em 20% dos casos. Então, a gente sabe a importância, né, do controle glicêmico no paciente diabético, mas esse controle glicêmico é super importante também em pacientes que têm hiperglicemia por estresse, que são aqueles pacientes internados. Então, aqui a gente trouxe um estudo de 2002 que avaliou a mortalidade nos pacientes internados. Foram 1.186 pacientes e desses, durante a internação, 62% permaneceram normoglicêmicos. 26% já tinham diabetes prévio conhecido e 12% tiveram episódios de hiperglicemia durante a internação, mas não tinham diagnóstico de diabetes. Então, a gente observa que na população, 38% tiveram episódios de hiperglicemia. E esses episódios foram relacionados com maior tempo de permanência no hospital e menor disposição de alta para casa. E daí o estudo tinha como objetivo avaliar a mortalidade nesses pacientes. E aqui nos gráficos ao lado a gente observa que a mortalidade foi maior nos pacientes que tiveram hiperglicemia, principalmente aqueles pacientes que não tinham diagnóstico prévio de diabetes, tiveram maior mortalidade, segundo esse estudo. Principalmente aqueles pacientes que tiveram episódios de hiperglicemia e estavam internados em unidade de terapia intensiva. Esse estudo foi um estudo mais velho, mas a gente traz também um estudo de 2021 que avaliou, relacionou a hiperglicemia em pacientes internados com a COVID-19. Então, eles analisaram a mortalidade nesses pacientes. Foi um N bem alto, eram 79 mil pacientes avaliados, e desses, 94% tiveram pelo menos uma aferição de glicose durante a internação. E desses pacientes, dessa população, 53% teve pelo menos um episódio de hiperglicemia durante a internação, sendo que desses, 30% não tinham diagnóstico prévio de diabetes. Daí eles avaliaram, então, a mortalidade, separaram esses pacientes que tiveram episódios de hiperglicemia naqueles que tinham diagnóstico prévio de diabetes e naqueles que não tinham diagnóstico de diabetes. E observou-se que a mortalidade foi maior em pacientes que não tinham esse diagnóstico prévio de diabetes. Além da mortalidade ser maior, o risco de morte desses pacientes também foi maior, de 1,77 para aqueles pacientes que tinham diabetes pré-existente, para 3,07 para aqueles pacientes que não tinham. Então, nos dois estudos, a gente observou que quem tem episódios de hiperglicemia, sem ter diagnóstico prévio de diabetes, tem um risco aumentado. Isso pode estar relacionado que aqueles pacientes que já têm diabetes, eles têm maior resistência à hiperglicemia, eles já fazem tratamento, têm um maior cuidado do corpo clínico desde o momento da internação, são uma das variáveis que podem estar relacionadas. Bom, então a importância do controle glicêmico é indispensável, tanto nos pacientes com diabetes pré-existente, como para aqueles pacientes que sofrem hiperglicemia por estresse durante a internação, porque eles reduzem, esse controle, né, reduz complicações e também reduz os desfechos desfavoráveis ao longo prazo.
O tratamento, esse controle glicêmico, ele é realizado através de um tratamento que envolve inúmeros fatores, dentre eles a alimentação, a prática de atividade física, o uso de medicamentos e o uso de insulina quando necessário. Hoje a gente vai focar na alimentação, né? Porque a gente sabe que a intervenção nutricional, os estudos já têm demonstrado que está relacionado a uma redução de 0,3 a 2% da hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico a longo prazo. E falando no tratamento relacionado a intervenções nutricionais, diversos guidelines falam sobre o uso de fórmulas ou suplementos nutricionais orais especializados. Aqui a gente traz guidelines específicos para pacientes críticos e também para pacientes que têm o diabetes mellitus. Então, os guidelines para pacientes críticos, a gente tem o guideline da ESPEN de 2018, que fala que o uso de fórmulas especializadas para diabetes em pacientes críticos com diabetes mellitus tipo 2 parece melhorar o perfil glicêmico e pode ter um impacto clínico e econômico. E o guideline da Braspen de 2018 fala que a hiperglicemia ela deve ser controlada com ajuste da oferta de carboidratos e que o uso de fórmulas específicas pode ter um benefício. Pensando no paciente que tem um diagnóstico de diabetes, o guideline da Associação Americana de Diabetes de 2021 mostrou que as fórmulas especializadas para diabetes parecem ser superiores às fórmulas padrões no controle da glicose pós-prandial, da hemoglobina glicada e da resposta à insulina. E o guideline da Braspen de 2020 demonstrou que os pacientes com diabetes ou hiperglicemia por estresse, eles podem se beneficiar do uso das fórmulas especializadas, que elas favorecem tanto o controle glicêmico como reduzem a necessidade de insulina. Então, as fórmulas especializadas ou os suplementos nutricionais orais, eles têm o benefício, né, de reduzir a glicemia pós-prandial, eles reduzem a necessidade de insulina, reduzem episódios de hipoglicemia, portanto, reduzem essa variabilidade glicêmica no paciente e reduzem também o custo e o tempo de internação. Essas fórmulas, elas têm uma composição específica que normalmente abrange um menor teor de carboidratos. Os carboidratos são de baixo índice glicêmico, elas têm um alto teor de ácidos graxos monoinsaturados e também são fontes de fibras alimentares. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas composições das fórmulas de suplementos nutricionais orais especializados. Então, começando pelos carboidratos, as recomendações, né, falam que os carboidratos devem contemplar de 45% a 60% do VET desses suplementos, e a gente tem que observar muito, não só a quantidade, mas também a qualidade desse carboidrato. Como eu falei antes, esse carboidrato deve ser de baixo índice glicêmico, e um dos carboidratos utilizados é a isomaltulose, que é um disacarídeo formado pela associação da glicose com a frutose. Ele é um disacarídeo de baixo índice glicêmico que tem uma digestão lenta. Então, ele tem uma lenta absorção intestinal e uma baixa sinalização hormonal, promovendo um maior controle glicêmico por gerar um menor aumento nos níveis de glicose e de insulina após a alimentação. Aqui a gente traz um estudo de 2010 que ele avaliou a resposta glicêmica, a glicose sérica e também a insulina após o consumo da isomaltulose e da sacarose. A isomaltulose é a linha contínua com triângulo e a sacarose é a linha pontilhada com um círculozinho. A gente observa que tanto o consumo da isomaltulose gerou um menor aumento da glicemia, como também gerou uma menor liberação da insulina. Não teve pico nem de glicemia e nem de liberação de insulina depois do consumo da isomaltulose. A isomaltulose ela tem, em média, uma velocidade de hidrólise de 4 a 5 vezes mais reduzida do que a da sacarose. Então, ela tem essa menor resposta após o seu consumo, menor resposta glicêmica.
Além da isomaltulose, outro carboidrato que é bem utilizado nos suplementos nutricionais orais é a maltodestrina da tapioca, que é um carboidrato que também tem uma absorção lenta, promovendo um controle glicêmico pela redução da liberação da insulina e dos ácidos graxos livres circulantes após o seu consumo. Já a sacarose, os estudos demonstram um consumo máximo, né, variando de 5 a 10% do valor energético total por esses pacientes. E a frutose, ela tem o poder, a possibilidade, né, de causar hipertrigliceridemia, o aumento do LDL e também uma maior resistência à insulina. Por isso, a Sociedade Brasileira de Diabetes contraindica a adição da frutose nos alimentos e a Associação Canadense de Diabetes recomenda limitar o consumo de até 10% do valor energético total. Falando um pouquinho sobre as fibras, a recomendação para os pacientes diabéticos ou para a promoção do controle glicêmico, né, de 15 a 20 gramas de fibra por 1.000 calorias, sendo que os pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2 devem consumir 20 gramas por 1.000 calorias. Elas favorecem, né, melhoram o perfil glicêmico e lipídico desse paciente, reduzem a absorção dos carboidratos e de lipídios, elas retardam o esvaziamento gástrico, promovendo maior saciedade, gera uma menor glicemia pós-prandial, porque as fibras elas dificultam o acesso da glicose na mucosa do intestino, né, promovendo essa diminuição da resposta glicêmica, e também melhoram a sensibilidade à insulina. Falando um pouquinho sobre proteína, a proteína ela deve girar em torno de 15 a 20% do VET desses pacientes. E a gente sabe que o paciente idoso com diabetes, além de ter uma resistência à insulina, ele tem uma resistência anabólica. Então, a força muscular desse paciente é reduzida, ele tem uma baixa qualidade muscular e apresenta uma perda de massa muscular aumentada. E os estudos, eles têm demonstrado um benefício da associação da proteína animal com a proteína vegetal, promovendo um aumento da concentração de aminoácidos livres circulantes, estimulação da síntese proteica e também um crescimento de massa muscular. A proteína vegetal, ela está mais ligada ao controle glicêmico, porque tem se demonstrado que ela melhora a hemoglobina glicada, a glicemia e insulina em jejum, ela melhora o perfil lipídico, reduzindo o triglicéridos e aumentando o HDL, e também auxilia a redução do controle do peso, a redução da gordura abdominal e a preservação da massa muscular. A gente traz aqui um estudo de 2019, que ele avaliou o aumento do consumo da proteína vegetal com a redução da prevalência de lesão da função renal em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então, foram 420 pacientes que não faziam nenhuma tipo de terapia de substituição renal, então eles não faziam hemodiálise, não faziam diálise peritoneal, e eles foram divididos em dois grupos. Aquele grupo que consumia proteína animal e aquele grupo que consumia proteína animal e proteína vegetal. E foi observado que uma substituição de 3% da energia da proteína animal pela proteína vegetal demonstrou uma menor prevalência de doença renal crônica, né? Essa prevalência foi de 53% menor nesses pacientes que faziam um consumo de proteína animal junto com proteína vegetal. Além da proteína, a gente tem os lipídios. Os lipídios, a variação, né, do consumo por esses pacientes é de 20 a 35% do valor energético total, dando preferência sempre para os ácidos graxos monoinsaturados. Por quê? Porque a substituição parcial de carboidratos por esses ácidos graxos monoinsaturados, ela tem se mostrado benéfica no controle glicêmico,
promovendo uma maior fluidez das membranas celulares, uma resistência à insulina melhorada e também uma melhora do controle do perfil lipídico. Então, o consumo maior de mufas pelos pacientes diabéticos gera uma menor glicemia média, uma menor hemoglobina glicada, uma menor glicemia pós-prandial, uma menor necessidade de insulina e também menor triglicerídeo. Bom, passo agora a palavra para a Lorena, que vai continuar a aula para vocês, falando um pouquinho mais sobre os suplementos nutricionais orais. Lore, é contigo. Boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o risco nutricional nos pacientes com diabetes. Então, quando pensamos em pacientes diabéticos, hospitalizados ou não, já podemos dizer que eles têm algum tipo de risco nutricional, seja por um baixo peso, ou por uma baixa ingestão alimentar, né, ou por uma ingestão alimentar inadequada. E a suplementação nutricional oral, associada à dieta correta, traz benefícios a esses pacientes. A recomendação são 2 ou 3 unidades de suplementação por dia entre as refeições. A intenção é aumentar o aporte energético, proteico e de micronutrientes. Outro ponto é utilizar o suplemento como uma opção de substituto de refeição. Em caso de pacientes com sobrepeso ou com obesidade, a recomendação é que a perda de peso nesses pacientes seja de 5% para melhorar o controle da glicemia, podendo substituir uma pequena refeição como um lanche ou até a ceia. A composição da suplementação de nutrição especializada, ela traz uma maior saciedade a esse paciente e também tem essa indicação de suplementação de nutrição oral, né, como esse substituto. Esse estudo avaliou a reversão do pré-diabetes em pacientes que fizeram dieta com o substituto de refeição, né, com baixo carboidrato para perda de peso. O grupo que fez o uso dos substitutos de refeição apresentou uma maior perda de peso em comparação ao grupo que não utilizou. Também apresentou uma melhora no controle glicêmico e no perfil lipídico, inclusive reversão no pré-diabetes. Esse outro estudo é uma revisão sistemática com meta-análise que mostrou benefícios do uso de substitutos de refeição para perda de peso. Mostrando aqui que foi favorável para os substitutos, pois os indivíduos que fizeram o uso tiveram uma maior perda de peso. Essa é uma pesquisa clínica feita em parceria com a Prodite e o FORC, Centro de Pesquisas do Alimento da USP. O objetivo foi avaliar o impacto das características nutricionais no índice glicêmico e na carga glicêmica de uma fórmula especializada para nutrição enteral e oral destinada ao controle glicêmico. Para vocês entenderem a diferença entre eles, índice glicêmico é uma classificação e ele determina o quanto o alimento vai aumentar a glicemia comparando ao padrão de referência, a glicose, que é 100. Ele é classificado em baixo, médio e alto. Na carga glicêmica é determinada a carga, então ela estima o quanto o alimento vai aumentar o nível de glicose na pessoa. É um indicador de qualidade e quantidade, pois avalia o impacto do consumo de determinada porção e alimento na glicemia. Nessa pesquisa foram estudados 16 indivíduos saudáveis que foram o controle deles mesmos. É importante ressaltar que para estudos de avaliação em que o paciente precisa ir até o centro de pesquisa e ficar sendo monitorado, o N de 10 já é considerado satisfatório. Esses 16 indivíduos receberam durante 3 encontros, 3 semanas seguidas, 25 gramas de glicose e em uma semana receberam 300 ml de Diamax IG. Aqui eu destaco que o que impacta na resposta glicêmica ao consumo é a quantidade de carboidrato.
é importante que essa quantidade de carboidratos seja de 25 gramas de carboidratos disponíveis. Após estudo de avaliação de quantidade disponível de carboidrato no Diamax IG, eles chegaram ao volume de 308 ml. Após o consumo, foi feita a monitorização da glicemia por 2 horas, para que fosse criado a curva de resposta glicêmica. A resposta glicêmica após o consumo de Diamax IG foi significativamente menor quando comparado à resposta de consumo de glicose. Com esses dados, calculando a área sobre a curva, foi possível estimar o índice glicêmico e a carga glicêmica do Diamax IG. O índice glicêmico de 21,5 e a carga glicêmica de 3,5, sendo considerado o índice glicêmico baixo e carga glicêmica baixa também. Então, o índice glicêmico é considerado baixo quando menor de 50 e a carga glicêmica quando menor de 11. Por isso, né, o índice glicêmico e a carga glicêmica do Diamax IG são considerados baixos. Sobre as dietas de baixo índice glicêmico, nós temos esse volume crescente de evidências na literatura que nos traz a respeito dos benefícios do uso de dietas de baixo índice glicêmico. Esse estudo de 2019 comparou dietas de baixo índice glicêmico com dietas controle, que são dietas sem modificação de composição frente ao índice glicêmico. E eles observaram que o resultado foi favorável para dietas com baixo índice glicêmico, porque resultou em uma menor glicemia de jejum, resultou em menor hemoglobina glicada, menor IMC, menor colesterol total e LDL colesterol. Esse outro estudo, mais recente, de 2021, analisou o índice glicêmico, analisou o efeito do índice glicêmico e da carga glicêmica na glicemia e em fatores de risco cardiometabólicos em pacientes com diabetes mellitus. Eles encontraram benefícios em fazer, então, dietas com baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica no diabetes. Esses benefícios, então, estão relacionados com a redução da hemoglobina glicada e glicemia de jejum, redução de LDL colesterol, de colesterol não HDL, de ApoB, que é responsável pelo transporte de colesterol para os tecidos, e de triglicerídeos. Além disso, mostrou uma redução de peso corporal, IMC, redução de pressão arterial sistólica e PCR. Então, mostrou diversos benefícios para esses pacientes. Bom, podemos observar que o controle glicêmico é essencial, tanto em pacientes com diabetes quanto em pacientes com hiperglicemia por estresse. E a terapia nutricional tem um papel importante nesse controle glicêmico. É importante seguir as recomendações das diretrizes e guidelines, focando em carboidratos de baixo índice glicêmico, aumentando aí, né, justamente por terem um número de evidências crescente, né, demonstrando ser benéficos e aliados para esse controle da glicemia, aumentando também os ácidos graxos de monoinsaturados na dieta, trazendo benefícios para o controle glicêmico e perfil lipídico, fortalecer o consumo de fibras adequado, e as dietas de baixo índice glicêmico podem ser uma excelente estratégia para melhorar o controle glicêmico desses indivíduos diabéticos. Bom, a respeito da dieta, de dieta e suplementação, né, para o diabético, a ProDiet Medical Nutrition possui um produto especialmente desenvolvido para este fim. Então, o Diamax IG, que foi o que eu citei na pesquisa clínica, né, e o Diamax IG, ele possui uma combinação exclusiva de carboidratos de lenta absorção, a isomaltulose e a maltodextrina da tapioca.
E é justamente essa combinação exclusiva que traz aí o benefício de um índice glicêmico de 21,5, dessa carga glicêmica de 3,5. E, além disso, o Diamax IG possui 28 vitaminas e minerais, é acrescido de L-carnitina, possui um alto teor de mufas e é fonte de fibras. Também possui um excelente percentual de proteínas. Ele vem em duas versões também, 1000 ml e 200 ml, e na tampa rosca, que facilita muito e tem essa praticidade do uso e do armazenamento de produtos. Falando um pouquinho sobre a Prodite, né? A Prodite Medical Nutrition pesquisa, desenvolve e comercializa fórmulas para promover o bem-estar e saúde àqueles que com necessidades nutricionais específicas. Através da nutrição, aliada à tecnologia, buscamos transcender o cuidado físico e impactar a qualidade de vida das pessoas que consomem nossos produtos. Dessa forma, também, fortalecemos histórias, sentimentos e relações. Assim, desenvolvemos uma linha completa de produtos voltados às mais diversas necessidades e estamos sempre em constante evolução. Com 13 anos de mercado, alcançamos uma estrutura sólida que nos permitiu crescer a ponto de romper barreiras e nos transformar em algo novo. A Prodite Medical Nutrition possui parcerias industriais para processos UHT e uma unidade fabril própria, com tecnologia de última geração para a produção de alimentos em pó. Para finalizar, eu apresento o nosso lançamento, o Trophic Dose Única, a mesma qualidade das dietas em 1000 ml em uma embalagem de 250 ml única, né, que é muito prática e que vai com você em todos os lugares. O Trophic Dose Única, então, é uma alternativa para facilitar a vida de todos que utilizam essa dieta interal e alimentação por sonda, seja nasointeral, de gastrostomia ou jejunostomia. As embalagens de 250 ml possuem um conteúdo ideal para uma alimentação balanceada e nutritiva, oferecendo maior autonomia e praticidade. Com o sistema Ready to Hang, o Trophic Dose Única é a alternativa que veio facilitar a vida de quem usa sonda, e com ele você pode ganhar autonomia e levar mais praticidade aos seus dias. Então, vamos assistir o vidinho completo para entender como é o Dose Única. Esse é o site da nossa campanha de lançamento do Trophic Dose Única, e vocês já podem acessar, assim como o site da Prodite, para ter maiores informações sobre a nossa marca e os nossos produtos. Obrigada a todos, e eu deixo aqui os e-mails de cada representante de cada regional aqui do sul do Brasil, e passo a palavra novamente para a Camila. É com você, Cami. Muito obrigada, Marina e Lori, pela excelente aula, foi muito bom. Se alguém ainda tem alguma dúvida, pode acessar aqui o QR Code, a gente vai receber as dúvidas e vai responder todo mundo, tá bem? Agora a gente vai fazer o sorteio, eu vou receber aqui do pessoal do marketing quem foi o ganhador ou ganhadora aqui da mochila da Prodite. Tá chegando aqui. Então, quem ganhou, Gisele da Silva dos Santos, do Rio Grande do Sul. Parabéns, Gisele. O marketing vai entrar em contato contigo para combinar todos os detalhes e enviar a mochila para ti. Essa aula vai estar gravada, disponível no YouTube da Prodite, também pelo link que todos receberam para poder assistir agora aqui a aula com a gente, tá bem?
A gente agradece a presença de todos, esperamos que tenham gostado. E a Marina e a Lorena, mais uma vez, obrigada pela aula. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada.